Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo à nossa primeira edição do CADEPcast, o seu podcast da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Piauí. Essa é a nossa primeira de muitas edições. O CADEPcast tem como objetivo conversar com você que é membro e também simpatizante das Assembleias de Deus aqui no estado do Piauí. Esse é o nosso local onde vamos trazer as notícias, as novidades, os informativos. Também aqui é um local marina de discussão, de debate, de conversa teológica e tudo mais. Nós vamos trazer semanalmente convidados para falar sobre teologia, sobre vida cristã, sobre ministério, com uma entrevista, às vezes uma biografia, às vezes uma entrevista temática. E para essa primeira edição, eu tenho aqui como co-host o nosso pastor Antônio Freitas Melo, pastor presidente da ADCEL. Seja bem-vindo, pastor Antônio. Antônio de Freitas Melo, rapaz. Ele quer que eu fale Antônio de Freitas, não, nome completo. O cara chamava Antônio. O pastor Antônio de Freitas Melo. Pastor, seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Freitas. meu filho. É um prazer estar aqui, pastor Bezaliel. E hoje, como nosso entrevistado, pastor Bezaliel Ferreira de Assunção, nosso presidente da CADEP. Seja bem-vindo, pastor Bezaliel. Obrigado, a paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui nesse bate-papo. Você que está nos ouvindo aí também, muitas bênçãos de Deus na sua vida. Amém, glória a Deus. Olha, a nossa conversa aqui vai ser um pouco sobre a biografia do pastor Bezaliel. Pastor, o senhor já nasceu no Evangelho? Como é que se deu ali a sua infância? Eu nasci no Evangelho, praticamente nasci mesmo dentro da igreja. Enquanto meu pai celebrava o culto no salão, no quarto atrás a minha mãe estava com dores e eu nasci. Então, foi praticamente quase literalmente dentro da igreja? Dentro da igreja. Ah, que interessante, pastor. Literalmente nasceu na igreja. Legal. E criado dentro da igreja também, sempre dentro do santuário. Exatamente. E ainda na sua infância, pastor, o senhor deve ter aprendido muito com o seu pai, que foi um dos pioneiros aqui no Piauí, não é isso? Sim, meu pai foi o sétimo aqui a vir e a trabalhar no Piauí. E como eu disse, nascendo dentro da igreja, vivendo literalmente, porque as casas pastorais sempre eram dentro da igreja. Era um salão, a casa e um salão, depois também as casas eram anexadas, então literalmente no templo. E em qual cidade, pastor? Que eu nasci. Aham. São Pedro do Piauí, uma das cidades mais belas. E aí, quando nasceu, sempre acompanhando o pai, viajou o Piauí inteiro? Piauí inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, porque de São Pedro tive a infância ali entre Angical, Regeneração, São Pedro, e aí depois Cocal da Estação, Ribeiro Gonçalves, Simões, tudo isso nós andamos aí nesse Piauí todo. Já conhece desde criança todo o Piauí, né? Todo o Piauí. É muito importante. Pastor, ainda assim na sua infância, o senhor teve ainda um momento de decisão. É porque tem muita gente que pensa, pastor Freitas, que quem nasce, o filho de crente... Crentinho é. Isso é verdade? No geral, não. Vai depender muito do discipulado, das instruções que... Né? Por exemplo, pastor Bezaliel é o que se chama... por aí afora, é o pardal de igreja. Né? O pastor nasceu praticamente dentro da igreja. Nasceu dentro da igreja. Então, ele teve, na verdade, princípios estabelecidos, valores agregados, através da instrução do pai. Claro que no tempo passado a instrução era muito mais chegada do que hoje, né? Hoje a gente percebe como pedagogo, observando aí a educação dos pais para os filhos, fica um pouco mais largada. E tem outros atores envolvidos nessa questão. Tem escola, tem a mídia, tem amigos, são uma série de coisas que vêm e acabam, vamos dizer assim, dividindo esse espaço. É verdade. Pastor, e ainda assim o senhor teve um momento de decisão, é isso? Sim, meu pai sempre ensinou isso desde cedo, que era a necessidade de aceitar a Jesus, de receber Jesus no coração. E a minha decisão se deu aos 13 anos de idade, na cidade de Simões, onde também eu fui batizado, no Rio Simões. Olha que interessante, pastor. Quando eu me converti, pastor Freitas, eu tinha 12 anos. E aí eu vim para a igreja e eu tinha iniciado um certo discipulado na Igreja Batista. E aí quando me convidaram para participar da igreja da Assembleia de Deus, para fazer um culto de visita, né? Eu já disse que era da Batista. Então os irmãos, pensando que eu era crente, me chamaram para evangelizar. De modo que, no início da minha fé, eu não era crente,
Já estava pregando para um rapaz, criança, com 12 anos, e eu pregando para ele, mas olha, você tem que aceitar Jesus. Aí eu me toquei que eu não tinha aceitado a Jesus. E aí naquela tarde... Estava entre os crentes, mas não era crente. Não era crente, é verdade. Tem um bocado assim, viu? E aí naquela tarde eu convidei, a gente fez o evento, né, das crianças, a irmã pregou e eu aceitei a Jesus. Então, é bem interessante esse tipo de história. Pastor, e desde cedo então o senhor teve um contato muito direto com o ministério, ajudando seu pai? Sim, desde cedo. Naquela época era, na verdade, iniciando, não havia material humano, não havia pessoas, era, na verdade, levando o evangelho literalmente. Então, quem ajudava eram os filhos. Família envolvida, né? Era o mais velho, era o auxiliar direto, o outro fazia, eu, por exemplo, acendia o Petromax. Explique aí o que é Petromax para quem não conhece. Eu sei o que é. Tu sabe o que é, Renan? Não, Petromax não é da minha época. Eu sei o que é. Petromax é uma luminária, uma lamparina grande, né? Baseada no querosene, você colocava o querosene, tinha um instrumento bem bacana. Reguladorzinho, acendia. Regulador, você sentia. Tipo pavio, eu achava interessante, porque logo às 6 horas, o papai mandava acender o Petromax, eu achava isso uma função extraordinária de fazer, iluminar. Depois evoluiu para gás, né? Eu acho que foi para gás também. Hoje tem uma versão tipo elétrica, né? Que bota lá. Depois teve também com aquele que você coloca para solda, que eu não esqueço o nome, que usa inclusive para amadurecer bananas. Eu esqueci. Isso é pastor, esse não é da minha época. Carbureto. Eita. Aí você coloca, lembrar o nome. Carbureto. Carbureto e sacudir, acendia. Não estranhos aí, vocês. Porque essa aí eu tô entendendo nada. Eu sei, eu não é que vi essa época mas também. é isso aí. Então, mas eram 3 fases. A lamparina mesmo, de querosene com pavio, com uma lata de, por exemplo, leite ninho, onde se furava e colocava 3 canais, com os pavios, se acendia, pendurava no meio da sala no arame, e ali iluminava o salão. Isso para fazer o culto. Para fazer o culto. Depois é que evoluiu para o Petromax, depois foi indo até chegar a termos condições de energia elétrica. E eu me lembro que quando chegou a energia elétrica da Boa Esperança, a usina Boa Esperança, que foi inaugurada, era a maior admiração de acender as lâmpadas. Inclusive, daqueles, eu ficava olhando os trabalhadores da Cepisa, daquela época da usina, e eles me ensinando a fazer a instalação. Quando foi fazer a instalação do templo de Simões, quem fez fui eu, aos 14 anos de idade. Olha aí, tá vendo, pastor? E o senhor acompanhou essa evolução tecnológica dentro da igreja, e eu queria fazer um paralelo a isso com a condição ministerial hoje. Hoje o senhor é presidente da CEADEP. Eu queria que o senhor pudesse avaliar como era a convenção, os convencionais naquela época, a organização ministerial, e o que é que se difere de hoje? Bom, era mais fraternal, de muita comunhão, de muita alegria, quase que 0 conflitos. Já havia a estrutura da CEADEP na época? Não, CEADEP não. A convenção, na época, era ainda ligada a Maranhão, era como se fosse uma só. Ainda tínhamos a liderança nacional, o pastor Alcebiades e outros pastores da liderança, que sempre era quem, inclusive, faziam as transferências e botavam os pastores, como, por exemplo, o pastor Paulo Belisário, que foi enviado nesse sentido. E a convenção era um encontro de pastores, eram poucos os pastores, e se chamavam de irmãos. Irmãos, hoje se chamam de pastor ou reverendo, né? Ministro. Excelentíssimo. Não, reverendo, ministro. Muito simples, né? E a comunhão muito grande. E daí traçavam as diretrizes para a evangelização do Piauí com a fé e confiança de que iriam atingir, na época, os 114 municípios, que parece-me que é assim, e parecia um sonho. Na verdade, esses poucos obreiros, mas se multiplicaram, e nós temos hoje uma belíssima obra do Senhor no estado do Piauí. Glória a Deus por isso. Pastor Freitas, a realidade é outra, né? Com certeza. Tanto a realidade... Porque às vezes a tecnologia, e eu digo isso sempre, às vezes um celular, ele distancia quem está perto e aproxima quem está longe.
E às vezes acontece também junto com os nossos irmãos, não é isso? Com certeza. Hoje a igreja está estabelecida em 224 municípios e também 224 cabeças pensantes, às vezes há um certo conflito. E entre nós temos vários grupos, né, pastor? Temos amigos da CEADEP, temos os ministros, temos os pensadores, temos vários grupos que esse colegiado de pastores da CEADEP, eles interagem, bate-papo, tem brincadeiras, né? Algumas brincadeiras legais, outras mais ou menos. Mas tem uma interação muito boa. Quem está lá, por exemplo, Simões, Paulistana, quem está em Pix, Marcolândia, quem está lá... Cajueiro da Praia, no limite do Piauí com a Bahia, sei lá, e por aí vai. Está ligado através do WhatsApp, das redes sociais, viu? E interessante foi nesse período das redes sociais, alguns pastores, não só os novos, um deles é o pastor Leôncio, né? Fez várias incursões de vídeo, né? Trazendo cultos. E aí compartilhava comigo, eu também fazia, no período da pandemia, eu trabalhei muito com isso. Mas a gente viu muita novidade acontecendo, quer dizer, os pastores acompanharam essa demanda. A maioria deles acompanhou essa demanda, né, de atualizar-se nas redes sociais. A tecnologia trazendo para perto. Na época, pastor, para um pastor conversar com outra por carta... Ou carta ou viagem mesmo. Tem que viajar. Eu me lembro um dia... O antigo Pau de Arara. Pau de Arara ainda era chique, hein, pastor? Quando sim, era... Na verdade era um caminhão transformado de um ônibus, que era chamado de horário, que era todo feito de madeira. Então, eu me lembro de um dia pela manhã que o papai se arrumou e disse: Raimundo, eu vou lá em Morrinho falar com o irmão Zé Neto. Morrinho é aqui, a cidade de Demerval Lobão. Sim. Então, antigamente era assim, queria falar, ele disse que queria falar, estava com saudade do irmão Zé Neto, pastor Zé Neto, aí veio, pega o horário, passa um dia, no outro dia que volta, era aquela luta. E às vezes até de bicicleta. E quando chegava lá era uma festa entre os irmãos. Sim, era uma visita tão ilustre que ficava aquela coisa animada, muito feliz. É verdade. Pastor, tem muitas músicas, pregações, textos bíblicos que falam justamente isso. Aviva-nos, Senhor, como o Senhor... Aviva-nos, Deus, como o Senhor fez antes. O senhor acredita, pastor, que a gente precisa, nesse momento tão difícil do Brasil, que vai além dos 4 muros da convenção, vai também nas relações sociais, na política, onde há muita divisão, onde há muito imbróglio, onde as pessoas não se entendem. Esse aqui é um espaço justamente para as pessoas se entenderem, um espaço de comunicação onde a gente pode conversar. O senhor acha que precisa desse avivamento através do amor para nós e dessa forma a gente, da igreja, conseguir levar isso ao mundo? Sim, com certeza. Só fazendo aqui dar uma palavra interessante nesse assunto. Embora exista todas essas divisões, mas a igreja, principalmente a Assembleia de Deus, ela continua unida, continua numa unidade, porque o Espírito Santo continua, né, nos dirigindo, nos dominando. Aqui e lá alguma coisa diferente, mas sempre convergimos para o mesmo sentido, que é adorar o Senhor, que é louvar o Senhor. Então a nossa comunhão, ela perpassa esses problemas, questões políticas, e que inclusive muitos acham que a igreja saiu do foco. Ao contrário, a igreja continua a sua missão de levar a palavra de Deus, de adorar o Senhor, interceder e lutar pela nação, pela paz da nossa nação, através da nossa relação com Deus. É verdade, pastor. E um dos grandes marcos que a igreja representa hoje na sociedade é também a questão educacional. Nós temos aqui como patrocinadora do nosso podcast a ETADEP, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus do Piauí. A sua escola teológica, você pode fazer a sua matrícula, a sua inscrição e participar com muitos professores. São professores que estão sempre integrados com as atualizações para que você possa fazer um curso de teologia e cursos avulsos, que são cursos de extensão, aqui na própria sede da CEADEP. Pastor, e é justamente isso, a igreja ela também tem essa função educacional. Como é que o senhor vê a importância de uma escola teológica, a importância da EBD, a importância do ensino na igreja, para que possa dirimir essas discussões também? Na ordem de Jesus de ir a todo mundo, pregar o evangelho, ele deixa claro uma coisa: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito.
O ensino é totalmente importante, necessário mesmo, não tem como a igreja prosperar sem o ensino. E mesmo agora que estamos mais avançados, antes já tínhamos. A Assembleia de Deus sempre se preocupou com o ensino, embora alguns criticam, porque a questão do ensino sistematizado, de uma forma, de uma estrutura mais como escola, demorou-se um pouco, mas sempre os pastores tiveram o cuidado de ensinar, principalmente nas escola bíblica dominical, as chamadas escolas de obreiros, que ainda as EBOs, que agora continua ainda, mas antes era muito famosa. Agora, graças a Deus, podemos sistematizar com uma estrutura melhor, dar oportunidade aos jovens, aos obreiros também, já como eu, maduro, para ter cada vez mais sedimentado aquilo que o Senhor nos ensinou através da palavra de Deus e com a experiência de mestres, de pessoas que se dedicam ao ensino, que se dedicam ao estudo da palavra de Deus. Essa importância bem grande para que nós possamos estar sempre fortes na palavra do Senhor, no ensino. Eu aproveito a oportunidade para dizer a você que está nos ouvindo, procure a nossa ETADEP. Fale com o seu pastor, os nossos ministros, nossos professores estão à disposição e são preparados. Que bom. Um deles está aqui do nosso lado, pastor Freitas. Eu, fazendo uma incursão no que o senhor falou, da fala agora, a Assembleia de Deus, ela teve, como todas as outras igrejas, mas principalmente a Assembleia de Deus, que foi muito criticada, né? Dentro dessa questão do ensino. A Assembleia de Deus teve dois momentos, um de exploração e desenvolvimento. Você vê isso naquele livro Pioneiro, aquele da Assembleia de Deus e tudo, muito, muito legal que tem lá aquela história. E se você quiser dar uma olhada com mais precisão, dê uma olhada mais minuciosa na história da Assembleia de Deus. Quando, na verdade, a Assembleia de Deus nasceu, foi todo mundo sabe a história, de algo puramente divino, revelacional, né, para dois missionários, Gunnar Ving e Daniel Berg, cidade do Pará, nem sabia o que era. Foram ver no mapa, né? Localizado no Brasil. Tivemos a oportunidade. E quando você estuda a história da Assembleia de Deus, é como se fosse assim, você pegasse essa água aqui e pudesse descer de uma montanha abaixo. Então, do norte para o nordeste, do nordeste para o centro-oeste, do centro-oeste para o sul. A Assembleia de Deus, ela cresceu de uma maneira muito rápida. Não teve tempo para ensino, não um ensino formalizado como nós temos hoje, teológico. Nós tínhamos um ensino, na verdade, mais voltado para o discipulado, né, pastor? Discipulado, aquelas lições de escola dominical, e às vezes nem tinha ainda preparado essas lições. Mas aí, com o passar do tempo, com a evolução científica, com a evolução tecnológica, com a expansão da Assembleia de Deus, houve a Necessidade de criar os seminários. E um deles famoso no Brasil foi Pindamonhangaba, né? Depois... Pindamonhangaba. Exatamente. Então, é um dos centros, ou centro referência, né, inicialmente, e depois se expandiu vários outros seminários no Brasil, para que, na verdade, tenhamos a preparação não só de obreiros, mas de vários irmãos que desejarem, vamos dizer assim, resgatar um estudo teológico bíblico. Pastor, estudo teológico bíblico que os outros não são? São, mas eu tenho uma vasta experiência dentro da área acadêmica, científica, MEC, essa coisa toda, tendo sido professor mais de 21 anos no ensino superior, especialmente na área de teologia, claro, outros cursos, mas em teologia. E a gente trabalhou muito, inclusive o pastor Bezaliel esteve conosco, acompanhou muita coisa aí, fui até diretor da instituição. E há uma diferença do estudo acadêmico, científico, para o estudo confessional. Esse é um ponto importante, né? O confessional, ele traduz de maneira bem natural, bem legítima, o que aqui essa palavra quer dizer. O acadêmico científico, ele vai para especulações e várias linhas, né? Por exemplo, nós somos pré-tribulacionistas. Para nós que somos da área confessional, da teologia ortodoxa, isso aí não há problema para nós entendemos pela fé. Mas quando você parte para dentro de uma academia científica, teológica, você vai entender isso como apenas uma das escolas de interpretação do Apocalipse, né? É uma das escolas de defesa. E pode ser, eu posso ser pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, e vem uma série de discussões e abre vazões, e não para dogmática e credo, que é o confessional. E se alguém não estiver entendendo nada disso,
É justamente para isso que você vai à escola. Exatamente. Então nesse. Aí você diz, deixa de ser profundo o estudo confessional de maneira nenhuma. Eu fui formado em estudo confessional, Instituto Bíblico Pentecostal de Teresina, viu, pastor Bezaliel? Passei um bom tempo lá. Tive boas instruções, pastor Raimundo Ferreira de Oliveira, saudosa memória, missionária Ruth, que está na Suécia, missionário Gustavo, Lázaro Gustavo, pastor Paiva, hoje também. E Paulo Albino, na época do Tempo Central, faço aqui referência, um ótimo professor, e vários outros. Mas quando a gente chega para dentro da academia científica, a universidade, a coisa ela vai para muitas especulações. E muita gente não sabe lidar com isso e acaba, quando terminando um curso lá na faculdade, ele tem um diploma do MEC, essa coisa toda, ele vai para uma tendência mais profissional, certo? Professor de ensino religioso, assessor teológico de algum lugar que precise, ou também nessa área da comunicação, que às vezes tem, o camarada ele vai dar assessoria teológica lá. Mas quando se trata da questão do ensino confessional, é como a gente diz, é Bíblia, Bíblia, Bíblia. Mas é só Bíblia não, você vai estudar geografia bíblica, você vai estudar fenômenos relacionados a esse acontecimento dentro da sociedade, você vai estudar hermenêutica, noções de hermenêutica, você vai estudar grego, noções de grego, porque grego propriamente dito você não vai estudar. Grego tem que ter uma especificidade para adestrar isso na língua e dominar. Aí quanto ao hebraico e as línguas, né, como o latim. Mas, no geral, a parte de dogmática, a parte de doutrina, especialmente da nossa Assembleia de Deus, que é a intenção nossa, e isso a gente traz aqui para a nossa escola teológica como um resgate dessa nossa doutrina, à luz da Sagrada Escritura, não só da nossa Assembleia de Deus, mas da Bíblia em si, que é realmente o alimento e o material que sustenta a vida de um cristão. Falando nisso, nós estávamos conversando aqui em off, eu e o pastor Bezaliel, sobre a importância do Pindamonhangaba, o Instituto. E o pastor Bezaliel tem uma incursão a fazer sobre isso e uma contribuição. Vai lá, pastor. Na verdade, os nossos teólogos dogmáticos da nossa Assembleia de Deus, vieram de lá. Eles tiveram uma formação teológica lá, com muito carinho, porque o formato da escola era interessante. O aluno era internado. Um modelo trazido dos Estados Unidos para nós aqui, como também, às vezes, nos seminários católicos também existe. Então era assim, Batista, também tem esse formato aqui na Pissarreira e outros lugares. Então o aluno ficava internado lá e ele, quando saía preparado. Alguns, claro, que não deram tanto resultado, mas a maioria absoluta é muito, muito, muito bom. Pastor, e a ETADEP ela tem como objetivo ensinar quem é da Assembleia de Deus no Piauí e, sobretudo, capacitar os obreiros também, não é isso? Principalmente, mas claro, fica aberto a todos, só que é confessional na nossa doutrina, daquilo que nós entendemos e ensinamos. Como o pastor Freitas disse, não é especulativo. Na verdade, uma formação mesmo para que o obreiro tenha a alegria e poder dominar a palavra de Deus com habilidade, com sabedoria, para levar a palavra de Deus de uma forma inteligível para os nossos ouvintes. Como já foi dito aqui, nós estamos nessa era da comunicação que antigamente não tínhamos. É verdade. Quero pedir que você aproveite isso, matricule-se na ETADEP, faça o curso, valorize também a sua denominação, a igreja e aquilo que temos a oferecer. E o convite está aberto. Participe da nossa escola teológica, que estamos aí lutando como uma equipe, várias pessoas envolvidas para trazer o melhor para você. Querendo Deus, acreditamos, né, pastor Bezaliel? Tudo correndo direitinho. Fevereiro, nós podemos ter nossas turmas funcionando. Venha para cá, venha para onde nós estamos, tá bom? Só lembrando também que o nosso material didático é bem preparado para que você tenha profundidade de pesquisar, de se aprofundar no estudo da Palavra de Deus. Contamos com o material da editora Sã Palavra, que é preparado para isso, e também com professores, que quero citar aqui o nome deles, alguns, né? Pode falar. Que contamos com eles, como o pastor José Gonçalves, conhecido em todo o Brasil. Nosso escritor aqui, representante nosso no Brasil e no mundo, né? Pastor Antônio de Freitas Melo, pastor Alex, entre outros. Pastor Jefferson, pastor Bartolomeu, pastor Paulo Magalhães. Pastor Paulo Magalhães. Professor Irandi também vai dar aula aqui também.
pastor E Paulo outras. Magalhães e o pastor... Tem mulheres também, Isso, viu? Tem mulheres, não é tem só homens. uma escola de homens. E, inclusive, lembrando que também não é só homens que se matriculam, porque não é uma escola de preparação de pastores, é para preparação de homens e mulheres de Deus que exerçam as atividades no reino do Senhor com muita habilidade, como professor da escola dominical, os secretários, liderança, todos podem participar. Também, pastor Sim. Expedito, que é presidente do Conselho de Educação e Cultura, também um dos Outros professores. Tem vários professores depois. É um colégio bem preparado e exatamente. estamos fazendo isso com muita prudência também, oração e comunhão com Deus, para que seja tudo direcionado. E uma bênção, você vai participar com muita alegria. Muito bom. Então fica aqui o nosso convite para você conhecer mais da ETADEP, sua escola teológica aqui no Piauí. Entre nas redes sociais da CEADEP, entre nas redes sociais da ETADEP e saiba mais sobre o curso, sobre os cursos também de extensão, que existem vários. Além disso, sobre os professores e também como você pode participar dessa escola teológica, a ETADEP. E ainda aproveitando essa fase aqui de pedidos, quero também pedir para você que está acompanhando o podcast até aqui para compartilhar. Compartilhe na rede social onde você viu. Se recebeu no WhatsApp, manda para outra pessoa, deixa aí o seu comentário e vamos fazer essa divulgação do bem. Às vezes a gente divulga tanta coisa que é ruim, a gente em cima de caminhão, é briga, é confusão. É melhor compartilhar aquilo que edifica. E esse podcast, ele existe para edificar a sua vida. E para finalizarmos, tenho aqui 2 perguntas. Muito importante para cada um de vocês. Pastor Antônio de Freitas Melo, se o senhor pudesse hoje se encontrar com um personagem bíblico, qual seria e que pergunta o senhor faria? Eu gostaria de me encontrar com Paulo. Perguntar por que ele não casou. Pastor Bezalel? Todo mundo interessante. Isso Ele dentro quer saber da vida pessoal. É claro. Porque dentro do círculo de discussão teológica, mesmo sendo confessional, as perguntas elas espraiam bastante no campo da discussão. Não tem para onde correr. Mas isso é só para descontrair, né? É verdade. Pastor Bezaliel, que personagem da Bíblia você gostaria de encontrar e que pergunta o senhor faria? Eu me encontraria com o Bezalel, ou Bezalel. O Bezalel. Bezalel, porque a pergunta que eu faria é como ele se sentiu, como se sentia quando a habilidade do Espírito Santo para preparar toda aquela obra que é inédita na época, né? Que apenas Deus o dirigiu. É uma conversa de charás. Conversa de charás. Pois muito bem, muito obrigado, pastor Freitas, pastor Bezaliel, e a você que ficou aqui conosco. Até o nosso próximo encontro aqui no CEADEPcast.